Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. No último final de semana, nós celebramos a festa de Pentecostes e creio não haver tempo mais oportuno para falar sobre o pentecostalismo, ou seja, os membros do movimento neopentecostal, aqui entre nós, principalmente a renovação carismática, porque eles tomam justamente esta passagem que ainda está fresca na nossa memória, acabamos de ouvir, foi no último final de semana, a passagem em que o Espírito Santo desce sobre os discípulos de Nosso Senhor, que estavam reunidos no cenáculo, ao todo 120 discípulos com os apóstolos, com a Santíssima e sempre Virgem Maria, com as santas mulheres, lá reunidos em Jerusalém, onde então desceu como línguas de fogo o Espírito Santo sobre os apóstolos e ali então eles começaram a falar em línguas e também profetizar, ou seja, anunciar os grandes mistérios do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E assim então está ainda fresco esse episódio e aí nós podemos examinar com facilidade se realmente existe uma ligação, se realmente os pentecostais de hoje revivem nos seus cenáculos, nos seus grupos de oração, nas suas aglomerações, quaisquer que sejam, o Pentecostes que nós consideramos, que nós contemplamos na celebração do último final de semana e que nós podemos ler no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, existe realmente essa ligação? É isso que eu gostaria de responder aqui nesse vídeo. Esse é o nosso objetivo. E para responder, nós vamos mostrar o que é o movimento pentecostal, o que é Pentecostes para estas pessoas que dizem sim, nós hoje aqui estamos revivendo, renovando essa experiência de Pentecostes e em seguida comparar as suas afirmações com aquilo que entende a Igreja de Jesus Cristo sobre esse evento de Pentecostes. Então é assim que nós vamos fazer. Então, para poder entender um pouco o pentecostalismo, nós vamos nos servir de uma caracterização, uma descrição feita logo na sua primeira manifestação em nossos meios aqui, na forma de renovação carismática. Isto que eu vou resumir aqui foi escrito por um padre jesuíta chamado John Hardin, que é dos Estados Unidos e escreveu isso em 1971, quando a renovação carismática estava dando seus primeiros passos, estava engatinhando ainda, e aí ele descreve mais ou menos como é a mentalidade destes carismáticos pentecostais que estavam surgindo. Isso foi num artigo intitulado Pentecostalism Evaluating a Phenomenon. Pentecostalismo avaliando um fenômeno. Então, ele o faz em 3 pontos, de uma maneira muito simples, fácil de entender. O primeiro ponto é que existe um pressuposto teológico que todos os carismáticos e neopentecostais aceitam. É que aquele Pentecostes que aconteceu uma vez em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, pode se repetir, e na verdade se repete muitas vezes na história da igreja, quando há algum momento de crise ou uma grande necessidade. E assim é o caso dos nossos tempos, em que deve acontecer um novo derramamento do Espírito Santo na forma dos seus dons e carismas. Então, o pressuposto é esse. Pentecostes de ontem acontece também aqui hoje, e para isso então se formam estes cenáculos, e aí está já o nosso segundo ponto. Nestes cenáculos então acontece uma experiência de Pentecostes na forma de uma renovação que é percebida de uma maneira sensível, ou seja, você realmente sente algo diferente no seu interior,
uma sensação de consolação, de mais convicção na sua crença, ou então de uma espécie de libertação de certas preocupações, ansiedades, etc. Então, uma série de emoções interiores e que normalmente também vêm acompanhadas de sinais exteriores, os carismas. E dentre esses carismas, de uma maneira particular, enfatiza-se bastante, todos sabem, o dom de línguas. E uma vez que a pessoa ela foi imbuída, então, dessa renovação interior e exterior, o que acontece? Ela se torna uma mensageira do Espírito Santo que dá o seu testemunho às demais pessoas. Então é mais ou menos assim a dinâmica desses grupos de oração. Então há sempre uma pessoa que dá o seu testemunho e a partir daí então como que a partir do poder que ela recebeu ou então da invocação do Espírito Santo, as outras pessoas também que o assistem começam a participar também deste Pentecostes e o importante de salientar é que para finalizar essa brevíssima caracterização é que para receber os carismas e os dons do Espírito Santo não é necessário algo além do que a confiança, do que pedir, invocar, se colocar à disposição do Espírito Santo para então receber esta infusão da graça, esse derramamento, esse transbordar do Espírito que vai até cada fiel que realmente confia e pede e deseja que o Espírito Santo obre nele, então, como fez no tempo dos apóstolos. Então, é mais ou menos assim que pensam os pentecostais de uma forma geral, e existem cânticos, e existem vídeos aí na internet, e existem muitas outras coisas que não nos deixam errar nessa matéria. É assim mesmo que eles pensam, e eu posso dizer isso mesmo da minha própria experiência, porque já assisti a essas reuniões, essas coisas e tal, e nós sabemos que é assim mesmo, não é verdade? Então, é por aí. Mas, depois dessa caracterização, nós já sabemos, para os pentecostais, é evidente que eles revivem, renovam essa experiência de Pentecostes, com todos os seus carismas, sinais, prodígios, portentos e todas essas coisas. Agora vamos ver o que a Igreja de Jesus Cristo pensa a respeito de Pentecostes e ver se é a mesma coisa que estas pessoas da renovação carismática e dos movimentos pentecostais pensam. Então, a primeira coisa que nós devemos notar é que, para a Igreja, Pentecostes é algo único. Por isso que é uma coisa que nós celebramos com uma pompa, de uma maneira especial. Eu que frequento, assisto, incentivo e dou todo o apoio ao rito tridentino tradicional da igreja que vem lá dos apóstolos, antiquíssimo, que foi se desenvolvendo de uma forma orgânica, mas cujos ritos, sobretudo nessa matéria de Pentecostes, é algo extremamente antigo, que vai lá do tempo dos santos padres, da patrística. Nós que acompanhamos então o rito tridentino, sabemos que Pentecostes é uma festa muito grande na igreja, desde muitíssimo tempo, e que inclusive se estende no rito tridentino a toda a semana. Então, na verdade, eu estou publicando esse vídeo depois da festa do domingo, mas essa festa do domingo ela vai se prolongar durante toda essa semana e ainda se diz a Santa Missa de Pentecostes. Hoje, ainda nós temos a sequência de Pentecostes, Veni Sancte Spiritus, e assim também nós vamos seguindo nesta festa de Pentecostes até, na verdade, terminar com o louvor à Santíssima Trindade no domingo da Santíssima Trindade, o próximo final de semana. Então, existe algo de único em Pentecostes. E esse algo de único nós podemos resumir com a palavra o nascimento da igreja, o estabelecimento da nova e eterna aliança de uma maneira solene,
exterior, assim como aconteceu no Antigo Testamento. Para poder simplesmente dar um exemplo do que é um ensinamento unânime, eu vou citar para vocês aquilo que escreveu a respeito disso São Leão Magno em seu sermão 75 sobre a festa de Pentecostes. É o primeiro sermão de São Leão Magno a esse respeito. Ele dirá que assim como aos hebreus, libertado o povo dos egípcios, foi dada a lei no Monte Sinai, 50 dias depois da imolação do Cordeiro, assim também depois da paixão de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro imolado, no 50º dia de sua ressurreição, desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos e o povo fiel, a fim de que o cristão atento facilmente reconheça que os inícios do Velho Testamento prepararam os começos do Evangelho e que a segunda aliança foi estabelecida pelo mesmo Espírito que instituiu a primeira. Então, a primeira grande mensagem da festa de Pentecostes é que aqui começa a nova aliança. Começa um novo estado de coisas na história da humanidade. A partir daqui começa a ser apregoado por todos os cantos a todas as nações o reino de Deus. E assim, então, que nós vemos tudo isso simbolizado nas línguas, os apóstolos começam a falar na língua de todas as nações que estavam ali presentes, porque o evangelho ele deve ser pregado até os confins da terra. Então, para isso, nosso Senhor, que queria esse fim, ele também deu aos apóstolos os meios. Portanto, aqueles pescadores, homens simples da Galileia, começam a falar as línguas de todos os povos. Esse grande sinal, então, nós temos em Pentecostes, marcando um início, um começo. Assim como no Monte Sinai houve aqueles trovões, relâmpagos, enfim, como que trombetas, assim também o estrondo, né, do Espírito Santo, enfim, de uma maneira visível aparecendo e mostrando que algo grande está acontecendo, uma mudança epocal está se passando aqui. Uma nova ordem de coisas realmente agora nós vemos diante dos nossos olhos. Então, esse Pentecostes não tem repetição. Não há um novo Pentecostes a rigor. Por quê? Porque o Pentecostes é a fundação da nova e eterna aliança e não haverá uma terceira. Não haverá uma nova fundação da igreja, porque ela foi fundada sobre a rocha, que é Cristo. Foi fundada sobre a rocha que é Cristo. E Cristo aqui nessa igreja também nos deixou a grande rocha, a grande instituição do papado para justamente firmar a igreja na sua união com Cristo por meio do seu vigário aqui sobre a terra. E assim está a igreja sólida, imutável e não precisa de renovação, não precisa de novo Pentecostes a igreja. Então, em um sentido, a igreja nos ensina, Pentecostes é algo único, nós precisamos celebrar todos os anos, porque não haverá repetição. Por isso mesmo é algo impressionante. Assim, aquilo que aconteceu também no Monte Sinai era algo que os judeus celebravam, por quê? Porque não tem repetição, porque é algo grandioso. Não é algo que você pode reproduzir aí na sua igreja, em qualquer lugar. Claro que não, é impossível. Mas, se você quer entender também como a igreja, de uma certa maneira, também diz que existe para nós hoje, olha, uma grande consolação, a descida do Espírito Santo sobre nós, e isso de fato acontece. Mas acontece quando nós recebemos o Espírito Santo, nesse nosso Pentecostes agora, que é mediante o sacramento da confirmação. Então, um sacramento que é administrado por um sucessor dos apóstolos e que também nos faz, essa é a grande virtude desse sacramento da confirmação, perfeitos cristãos, completos, portanto, e prontos para lutar por nosso Senhor, não apenas como cidadãos do reino de Deus, da igreja, mas como soldados de Jesus Cristo. E isto acontece
quando recebemos o sacramento da confirmação. Então, o Pentecostes do cristão é quando ele recebe o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, no sacramento da confirmação, e nós não precisamos citar um santo padre para demonstrar isso. Basta entender com a igreja aquilo que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Eu vou estar lendo com vocês essa passagem e mostrando também como a igreja entende, como os grandes exegetas católicos compreendem essa passagem aqui, e é por isso mesmo, aliás, por esse entendimento, que nós temos esse texto nas leituras da vigília de Pentecostes, que aconteceu no sábado passado. E assim nós vamos ler o seguinte, Atos capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, depois de haver atravessado as altas províncias da Ásia, veio a Éfeso e achou alguns discípulos. Ele lhes disse: Vós recebeste já o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles lhe responderam: Antes nós nem sequer temos ainda ouvido se há Espírito Santo. Note a pergunta de São Paulo, permitam-me interromper aqui, antes de ler o versículo 3. São Paulo está fazendo uma pergunta, se eles receberam o Espírito Santo. O que ele quer dizer? Se receberam o sacramento da confirmação, que era chamado de Espírito Santo. Por quê? Porque assim como os apóstolos foram confirmados em Pentecostes, mediante os apóstolos, então se conferia, pela imposição de mãos, como ainda hoje acontece, por um bispo, sucessor dos apóstolos, se conferia então o sacramento da confirmação, que dava a plenitude, dava aos discípulos então justamente os dons do Espírito Santo, eles faziam perfeitos cristãos. Então dessa maneira ele perguntou se quando eles abraçaram a fé, ou seja, receberam o batismo, creram e foram batizados, se eles também tinham recebido o Espírito Santo. Porque de fato, qualquer um pode batizar, mas o Espírito Santo, que aqui é o termo que se usa para denotar o sacramento da confirmação, somente um apóstolo pode dar. Então São Paulo, que estava em Éfeso, ele já queria saber se porventura algum apóstolo tinha passado por ali e dado também já o sacramento da confirmação, ou se eles ainda estavam esperando alguma coisa. Mas na realidade esses discípulos não tinham recebido ainda nada, como nós vamos ver a partir do versículo 3. E ele lhes disse: Em que batismo logo fostes vós batizados? Então, já que eles não sabiam nem o que era Espírito Santo, afinal, se vocês não sabem nem o que é Espírito Santo, então não sabem do Evangelho, não sabem de nada. Então, que batismo, afinal, que eles receberam? E eles disseram: No batismo de João. Então disse Paulo: João batizou o povo com batismo de penitência, dizendo que crescem naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E havendo-lhe Paulo imposto as mãos, note, batizou e depois, então, impôs as mãos. Então, os dois atos. E nós vemos ainda no rito do batismo isso acontecendo de uma certa maneira, algum resquício dessa prática de, logo depois do batismo, também administrar o sacramento da confirmação. Até hoje nós temos nosso rito do batismo em latim, mas isso de uma maneira apenas inicial, incipiente, porque a confirmação mesma ela é administrada no rito tradicional, normalmente quando se alcança a idade da razão, aos 7 anos. Mas antigamente se dava logo depois, então era o batismo e já a confirmação. Entre os gregos até hoje é assim. E entre nós ainda nós temos algo na liturgia, no próprio rito batismal, mostrando a antiguidade desses ritos. E assim aconteceu nesse episódio. O apóstolo soube que eles não tinham sido batizados, não tinham recebido também o sacramento da confirmação, e assim deu os dois sacramentos. E veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em diversas línguas, e profetizavam. E eram por todos algumas 12 pessoas, esses discípulos. Então, nós aprendemos
da igreja que Pentecostes é algo único, mas se você quiser entender que pode haver uma renovação de Pentecostes, perfeito. Sabe quando é? Não é quando você vai lá no grupo de oração, mas é quando você recebe de um bispo católico válido, que é sucessor dos apóstolos realmente, quando você recebe dele a imposição de mãos, o óleo do crisma, o sinal da cruz. Quando ele faz aquele gesto, ali você recebe o Espírito Santo. Mas você diz assim, mas eu não sinto nada. Mas eu não começo a falar em línguas diferentes, eu não começo a fazer isso e aquilo. Bem, o Espírito Santo, ele sopra onde quer. Se para o bem da igreja, se para que o Evangelho seja conhecido e crido, e sobretudo, surta o seu efeito santificante sobre as almas. É conveniente que você fale em línguas, você falará em línguas, sem dúvida. Porque é realmente o Espírito Santo que é comunicado no sacramento da confirmação, com todos os seus 7 dons. Então, se for necessário, você receberá carismas. Mas se não é necessário, evidentemente que não acontecerá nada, mas o Espírito Santo habitará em nós, e nós não precisamos que se sinta alguma coisa para nós sabermos isso, basta-nos a fé que nós recebemos. E no começo da igreja, no entanto, nós sabemos, havia todas essas coisas, todas essas grandes manifestações, mas isso é porque realmente havia, ali no começo, como o nosso Senhor disse, né, a promessa de que onde os apóstolos pregassem, ali então, para que as pessoas crescem como um sinal da fé, para que eles percebessem que o ensinamento dos apóstolos de fato era verdade, enfim, assim abandonassem a idolatria e sofressem até grandes perseguições pelo nome de Cristo. Então, para essas coisas, Nosso Senhor fez acompanhar a pregação dos apóstolos com esses sinais. É isso que nós vamos ler em Marcos, capítulo 16, os versículos 14 a 20. Eu não vou aqui fazer a leitura, não é necessário, mas se olharem em Marcos capítulo 16, versículo 14 a 20, verão que está muito claro que Nosso Senhor disse que esses sinais eles iriam acompanhar, e de fato acompanharam a pregação dos apóstolos, para que assim todos fossem confirmados na verdade do Evangelho, o Evangelho se difundisse por toda a terra. Então essa era a ideia. E é por isso então que quando nós olhamos para Pentecostes, nós com São Leão Magno, mais uma vez, nós nos admiramos, nós exultamos com o fato de que, graças a esse grande prodígio dos primeiros séculos do cristianismo, tantas e tantas almas se converteram, e assim a igreja, graças a esses dons, esses carismas iniciais, fazendo-se entender às várias nações, ela conseguiu então trazer a verdade, comunicar esse espírito da verdade que foi dado à igreja como seu maior dom, fazendo com que ele pudesse exercer o seu efeito, como fogo que, de um lado, ilumina a inteligência, faz crer as verdades e os mistérios divinos, e depois queima os pecados, santifica as almas. Então, por isso foi dada à igreja esses poderes no seu começo, para que assim depois o Evangelho, estando estabelecido, com a simples administração dos sacramentos, esses efeitos pudessem ter todo o seu alcance a todas as nações, e a igreja já falando a língua dessas nações, tais coisas não fossem necessárias, mas apenas fosse preciso, de fato, aquilo que se pede de todos nós: fé, esperança e caridade. Porque são muito mais bem-aventurados aqueles que não viram coisas exteriores, mas creram em nosso Senhor Jesus Cristo, creram na Santa Igreja. E é esse ato de fé, de esperança e de caridade que é aquilo que nos alcança a salvação eterna. Então, é nisso que nós devemos procurar fazer consistir a nossa vida cristã, e não nesses prodígios que foram para um tempo, e talvez para alguma outra pessoa possam ser, mas que hoje em dia, como nós vemos nesse cenáculo, nós já vamos falar sobre isso, não servem nem para iluminar, nem para queimar. Não servem para gerar o conhecimento da verdade,
nem para consumir, queimar, destruir o pecado. Vamos então às palavras de São Leão Magno, que dirá assim: ó, quão veloz é a palavra da sabedoria, e onde Deus é o mestre, quão cedo se aprende o que se ensina. Não se requer interpretação para entender, hábito para usar, tempo para estudar, mas soprando onde quer o Espírito da verdade. As línguas próprias de cada uma das nações tornam-se patrimônio comum na boca da Igreja. A partir deste dia, ressoou a trombeta da pregação do Evangelho. A partir desse dia, as chuvas dos carismas e os rios de bênçãos regaram todo o deserto e toda a terra seca, pois, a fim de renovar a face da terra o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, e para remover as antigas trevas, brilharam os fulgores da nova luz, com o esplendor de línguas vibrantes, e a palavra luminosa de Deus, e a eloquência abrasada, que em si tinha tanto a eficácia de iluminar, quanto o poder de queimar, a fim de gerar o entendimento e consumir o pecado. Então, meus caros, assim foi por um tempo na história da Igreja, até que ela, em seus membros, falasse as línguas das nações. Então, para que os gentios entendessem a palavra do Evangelho, nosso Senhor, já em Pentecostes, mandando o Espírito Santo, deu aos apóstolos o poder de falar na língua de todos aqueles que lá estavam. Então nós podemos imaginar assim, porque é assim que o texto realmente dá a entender. Um apóstolo ou um discípulo de Cristo falava a linguagem daquele romano que estava lá. Falava latim. Aí tinha um outro que era grego, então eles falavam em grego. Tinha um outro que era, enfim, de algum dialeto da África, ou então da Ásia, enfim, qualquer dialeto destes. E falava na língua daquela pessoa. E assim um falava em uma língua, outro falava em outra língua, ou então se sucediam, ora o mesmo estava falando em uma língua, depois falava em outra língua, e assim ia. E assim foi que a igreja ela já começou sua missão no seu primeiro dia e já converteu milhares no primeiro dia. Mas uma vez que a igreja já fala a língua das nações, o que basta é comunicar a verdadeira doutrina e transmitir, então, os preceitos do Evangelho e tudo mais que santifica as nossas almas na posse daquela língua. Então, se a igreja já sabe, por meio dos seus membros, determinada língua, não é necessário o dom de línguas, porque nós já o possuímos por uma forma natural, e Deus é econômico. Ele não vai mandar coisas extraordinárias se os meios ordinários são o suficiente, não é verdade? Então, se nós temos capacidade, por exemplo, de trabalhar e de fazer as coisas, nós não precisamos esperar surgirem meios extraordinários para a gente ter o nosso ganha-pão, para a gente poder, enfim, fazer as coisas. Mas nós devemos dar graças a Deus que temos meios ordinários e utilizá-los. Multiplicar esses talentos, esses dons já recebidos por Deus. Aí, claro, se houver uma grande necessidade, aí que Deus nos ajude e nos conceda as graças, mas se nós já temos a graça de falar aquela língua e poder evangelizar, anunciar a verdade de Cristo naquela língua, por que você precisa de dom de línguas? Então esse é o grande ponto, e é por isso que Agostinho também, ele iria dizer assim: agora na igreja, isso ele fala no seu sermão 87, agora na igreja a unidade mesma que a igreja possui, como um só homem, fala as línguas de todas as nações. Então, assim como os discípulos ali em Pentecostes falavam as línguas das nações, cada um falava a língua dos povos, então, assim também a igreja na sua unidade, ou seja, em todos os seus membros, ela fala a língua de todas as nações. Um pouco sobre isso já foi dito ali por São Leão Magno, mas aqui, mais uma vez, nós vamos ouvir um santo padre, doutor da igreja, falando a mesma coisa. Qual língua não foi alcançada pela religião cristã? Se pergunta Santo Agostinho. A quais territórios ela não se estendeu? Já não há quem possa esconder-se do seu calor, e ainda espera por aquele
operário da undécima hora. Então isso já diz Santo Agostinho, lá no século V, então já nos anos 400, já quando a Igreja tinha conquistado, graças a Deus, o Império Romano, e assim as nações que compreendiam esse império, e até além desse império, na verdade, em muitas outras regiões. Então nós já tínhamos os cristãos falando as línguas dos povos, e assim não era necessário mais que existissem esses dons. E assim também nós temos hoje em dia as línguas de todos os povos, na verdade, são faladas pelos cristãos. E aí, como a língua da Igreja, né? Na verdade a Igreja fez das línguas das nações a sua própria língua, e assim comunica o Evangelho nestas línguas, não precisamos mais desses dons. Porém, antes, isso nós também vemos nos Santos Padres, quando isso não acontecia para a utilidade das pessoas, então o que acontecia? Deus mandava esses dons extraordinários. E assim nós vemos Santo Irineu de Leão, no seu livro Contra as Heresias, nessa obra, no livro 2º, número 32, ele vai dizer assim: Eis porque em seu nome os seus verdadeiros discípulos, depois de ter recebido dele a graça, agem para o bem dos outros homens, conforme o dom que cada um recebeu dele. Alguns expulsam os demônios, com tanta certeza e verdade, que muitas vezes os que foram libertos destes espíritos maus creem e entram na igreja. Outros têm o conhecimento do futuro, visões e oráculos proféticos. Outros impõem as mãos sobre os doentes, eles restituem a saúde. E, como dissemos, também alguns mortos ressuscitam e ficam conosco por muitos anos. E que mais? Não é possível dizer o número de carismas que, no mundo inteiro, a Igreja recebeu de Deus, no nome de Jesus Cristo, crucificado sob Pôncio Pilatos, e que distribui todos os dias, em prol dos homens, a ninguém enganando e não exigindo dinheiro de ninguém, porque, como de graça recebeu de Deus, a graça distribui. E em outro lugar, também o mesmo Santo Padre vai dizer o seguinte: Por isso o apóstolo diz: falamos de sabedoria entre os perfeitos, chamando perfeitos os que receberam o Espírito de Deus e que falam todas as línguas, graças a este Espírito, como ele fazia e como ainda ouvimos muitos irmãos na Igreja, que possuem o carisma profético e que, pelo Espírito, falam em todas as línguas, revelam as coisas escondidas dos homens, para a sua utilidade e expõem os mistérios de Deus. Isso está no livro 5º de Contra as Heresias, no parágrafo número 6. Então, vejam como no ano 200, que foi quando Santo Irineu de Leão escreveu, ainda haviam as grandes perseguições, ele mesmo foi um mártir, a Igreja era dotada com estes carismas. Isto para quê? Para a utilidade dos homens. E nós ouvimos até coisas semelhantes sendo descritas nas Constituições Apostólicas, que é um escrito que alguns dizem ter sido consignado no século IV, mas o que está ali contido são coisas lá do século II, por aí, então também mais ou menos o tempo de Santo Irineu de Leão, século II, III, por ali, também Santo Hilário e Tertuliano, e ainda, para terminar, Eusébio de Cesareia também diz coisa semelhante, já no século IV, já ali nos anos 300, falando sobre os carismas de uma forma geral. Porém, já pelo tempo de São João Crisóstomo, parece que ao menos o dom de línguas já havia se tornado algo bastante restrito, como se dá a entender em sua terceira homilia, comentando a segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, porque, como nós vamos ler a partir não digo capítulo, mas é feita uma subdivisão para a gente poder localizar mais facilmente. Então, na subdivisão que aparece na edição que eu consultei, ali ele vai falar que, na verdade, os cristãos não têm desculpa, porque o que se lê na igreja
né, sobre as escrituras e tal, aquilo ali tudo está em grego, que eles podem entender muito bem, então eles não precisam se preocupar que não está em hebraico, não está em latim, portanto todos podem entender perfeitamente aquilo que Deus está manifestando, o que o Espírito Santo está manifestando, né, no seu próprio idioma. Então isso mostra, pelo menos dá a entender, que esses dons de falar em línguas, de entender as línguas, não era algo mais difundido, pelo menos, ou algo de conhecimento público tão notório assim. Então, essa capacidade de entendimento da parte dos simples fiéis. Então, a partir daí nós vemos isso em Santo Agostinho também, em São Gregório Magno ainda mais. Nós vemos que nos séculos subsequentes, na medida que o Evangelho se consolida, né, e conquista as nações, então esses dons eles vão, ou melhor, esses carismas, né, eles vão diminuindo sua frequência. No entanto, quando esses carismas se manifestam na vida de algum santo, por exemplo, como São Francisco Xavier, nós sabemos o caso dele, que foi pregar nas Índias, e assim ele conseguia pregar o Evangelho de Nosso Senhor na língua daqueles nativos que estavam lá, línguas desconhecidas realmente, e assim eles entendiam a palavra de verdade, se convertiam e eram batizados. Ele nem tinha braços, nem tinha condições realmente, de tanta gente, né, que batizava, era descansar os braços durante o dia todo até a noite, ia batizando essas pessoas que se convertiam graças a esse carisma que ele recebeu. Então é algo que realmente concorreu para o bem dos homens. E assim, quando Deus manda hoje em dia esses carismas, é para o bem dos infiéis. Isso o próprio São Paulo vai dizer, e é por isso que no ambiente da igreja, no ambiente de cristãos que já são batizados, que já são confirmados, que enfim, de qualquer forma, já creem em nosso Senhor Jesus Cristo, essas manifestações, elas se são feitas de qualquer maneira, como nós vemos nesses cenáculos e grupos de oração pentecostais, é na verdade um grande escândalo e é algo que o Espírito Santo proíbe. Como nós vamos ver nas palavras de São Paulo, que repreendendo as pessoas da igreja de Corinto, ele mandava que usassem desse dom com ordem e sentido, ou então que ficassem calados, para que não gerassem qualquer escândalo. Assim ele vai dizer: se alguns têm o dom de línguas, não falem senão 2, ou quando muito 3, e um depois do outro, e haja alguém que interprete o que eles disserem. E se não houver intérprete, estejam calados na igreja, e não falem senão consigo e com Deus. Está na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 27 e 28. E nós não podemos deixar de comentar que os pentecostais, porém, longe de seguir este procedimento ditado pelo próprio Espírito Santo. Então note, se a pessoa se diz do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, com carismas e dons do Espírito Santo, por que ela se revolta contra o Espírito Santo? Por que ela não faz o que o Espírito Santo manda pela boca de um apóstolo? O próprio apóstolo usa esse argumento no final do capítulo 14. Aquele que é do Espírito Santo, ele vai entender o que o Espírito Santo diz. Ele vai seguir o que eu estou dizendo. E assim, por que essas pessoas que dizem estar revivendo o Pentecostes são tão rebeldes ao Espírito Santo? Não rezam, falam em línguas uma de cada vez, não tem intérprete, mas é uma confusão que ninguém entende nada, e em vez de Pentecostes, o que nós temos ali é uma Babel. Como pode isso vir do Espírito Santo? Falam em línguas sem nenhuma ordem e intérprete, ou seja, de maneira escandalosa e produzindo o efeito oposto ao de Pentecostes, de modo que nem iluminam o entendimento, nem consomem o pecado. Porque como você vai iluminar com a palavra, como os apóstolos e os discípulos fizeram em Pentecostes, aquelas pessoas que estão ali e não entendem nada do que você está dizendo? Em Pentecostes nós vimos que entendia-se o que os discípulos estavam dizendo, cada um entendia na língua do seu país de origem. Cada um entendia.
E aqui, no suposto novo Pentecostes, ninguém entende nada. E se não entende, também não se santifica. Então, vemos que é algo completamente desvirtuado, que não é um verdadeiro Pentecostes. Mas há uma esperança, há uma chance ainda para os carismáticos e para os pentecostais. Se eles querem que o Espírito Santo realmente desça sobre eles, ouçam o que diz São Vicente Ferrer, grande pregador e um homem dotado de muitos carismas, um grande taumaturgo, ou seja, obrador de muitos milagres, e que levou à conversão de milhares de muçulmanos e de judeus. Então, este grande santo, São Vicente Ferrer, no seu sermão de número 100, o primeiro sermão dele, na festa de Pentecostes, sobre as disposições necessárias para conseguir que o Espírito Santo desça sobre nós, ou seja, então realizar esse Pentecostes que eles pretendem, não é algo tão fácil assim como eles dizem, e aí nós vemos mais uma diferença entre o que ensina a igreja e o que ensinam os pentecostais. Para receber esse Espírito são necessárias 4 disposições, a saber, abstinência corporal, oração devota, concórdia fraternal e atenção à doutrina de Cristo. Isto é mais ou menos um compêndio daquilo que nós vamos encontrar em vários tratados escritos por santos, como, por exemplo, São João da Cruz, que falam que não é assim, que você não recebe essas graças, aliás, nem deve querer receber. Todos ensinam isso. Primeiro ponto da doutrina, não se deve querer receber essas coisas. Mas, de qualquer maneira, essas coisas, se alguém recebe como uma consolação, ou para algum fim que Deus queira que seja, isso não vai acontecer se a pessoa antes não se dispõe. Com abstinência, enfim, com grandes austeridades e exercícios espirituais. Então não é algo assim, você vai ali numa reunião de repente e o Espírito Santo desce. Não é assim. Não é assim que nós nos tornamos realmente cristãos, né, que são templos bem arrumados, dignos da ação, que não oferecem obstáculos à ação do Espírito Santo. Não é assim. Porque o fogo, diz São Vicente Ferrer, somente queima o que estiver seco, isto é, mortificado das coisas deste mundo, o que inclui abster-se de comida, bebida, sono, fala, riso, deleites e negócios mundanos. Ou seja, ascetismo, exercício, penitência, esforço. Não é algo assim que é só ter confiança, como vão pensar os carismáticos. Não, é preciso ter esforço, penitência, abstinência. Abandonar o mundo de verdade, não só de palavras. Do mesmo modo, então, nós vimos que é necessária abstinência, também é necessário oração, porque o ar fresco do Espírito Santo somente há de refrigerar a alma contra as febres dos pecados da avareza, da luxúria, etc. Se com oração devota pormos para fora o ar quente, então como do nosso hálito, o ar quente do quê? Dessa voz suplicante, da oração com devoção, e também um ar quente e úmido, porque também é acompanhado, se Deus assim quer, de lágrimas, com os joelhos dobrados, elevando o coração a Deus em súplica, como se estivéssemos na presença de um papa ou de um rei. É assim que nos ensina esse grande mestre da vida espiritual, São Vicente Ferrer. Então, abstinência corporal das coisas desse mundo, das coisas corporais, e oração afetuosa, ele vai dizer, que nós podemos dizer oração devota. São 2 coisas necessárias. Terceira, o Espírito não pode habitar em ambiente no qual se acha rancor, ódio, vontade ou desejo de vingança contra o próximo. Então é necessário a concórdia fraternal. É necessário que nós resolvamos aqui os problemas com o nosso próximo. É necessário que nós nos reunamos, então, muito bem, mas nos reunamos como verdadeiros cristãos.
pois ele distribui os seus dons entre os fiéis para a edificação, de modo que na igreja, que é o corpo de Cristo, os olhos são dos homens, a quem Deus dá a ciência para entender os seus mistérios. Os ouvidos são daqueles que administram a justiça, o nariz dos devotos, que sentem o suave odor de Cristo e dos santos, a boca dos sacerdotes que comungam da Eucaristia e com ela nutrem todos os membros, sãos do mesmo corpo. Os braços são os soldados que defendem a igreja, os trabalhadores são os pés que a sustentam. E de todos esses membros, Cristo é a cabeça. E assim é a igreja de Cristo, um exército bem ordenado. Se é verdade que houve entre os discípulos divisões antes da ascensão de Nosso Senhor, querendo um ser maior do que o outro, agora, na preparação para receber o Espírito Santo, antes da sua vinda em Pentecostes, todos se unem. E assim deve ser conosco, se queremos que ele desça sobre nós. Então, concorde, ou seja, boas obras, caridade. O Espírito da verdade é o Espírito da caridade. Então, se isso não existe, o que você acha que vai acontecer uma descida do Espírito Santo sobre você? Se você não resolve os seus problemas com a família, com os seus vizinhos, com o próximo, antes. Se você não faz boas obras realmente, se você não busca a reconciliação, o perdão, como é que vai ter descida do Espírito Santo? Aí. Então, isso não existe. Isto é uma falsificação diabólica. Uma caricatura grotesca, então, de um Pentecostes se não existem essas coisas, essas condições. E por último, atenção à doutrina de Cristo, pois o Espírito desceu sobre aqueles que acreditam nas palavras do Senhor, que havia dito que enviaria o Espírito Santo sobre eles. Por terem crido nele e perseverado nesta fé, foram achados dignos de receber o Espírito Santo. Ai daqueles, portanto, que, estando nosso Senhor já nos céus, esquecem-se de suas palavras e tomam para si falsos doutores, que os conduzem a um caminho diferente daquele que leva para o céu, que pregam um Pentecoste sem penitência, um Pentecoste sem doutrina, um Pentecoste sem oração interior e sem boas obras exteriores. Ai de quem crê nesses falsos Pentecostes, dos protestantes, que, por não crerem na igreja e nos sacramentos, fazem uma caricatura grotesca do cenáculo e induzem aqueles que os seguem a práticas não só perigosas, mas ineficazes e desastrosas. Porque a pessoa que acredita que ali, naquele grupo de oração, naquele cenáculo, então ela está recebendo o Espírito Santo. Ela apenas está se tornando uma pessoa mais orgulhosa, uma pessoa mais soberba, que se acha especial, que se acha diferente. Mas ali não vai ter luz e não vai ter fogo de verdade. Porque não vai ter realmente o verdadeiro entendimento sobre Pentecostes, mas uma heresia criada pelos protestantes na sua última tentativa de seduzir e enganar as pessoas. Como eles não conseguem vencê-las pelo argumento, agora eles tentam conquistá-las, arrebanhá-las pelo absurdo, pelo sentimento cego, pela hipnose, pela ilusão, ou até mesmo por artifícios diabólicos. Então é assim que eles vão fazendo as pessoas não falar aquela língua que as pessoas entendem, que converte e que santifica. Mas línguas que muito se parecem, na verdade, como eu já tive a ocasião de falar em algum vídeo, aquelas línguas desconexas que são próprias ou de loucos ou então de pessoas sob influência diabólica. Então, isto aí que os pentecostais manifestam não é o Espírito da verdade, não é o verdadeiro Pentecostes, não é uma renovação de Pentecostes, mas é uma verdadeira Babel. E é bom que as pessoas saibam disso, que aí nós temos o engano do maligno, que não é realmente Pentecostes ali operando. É Babel, é a Torre de Babel, onde ninguém entende nada, onde na verdade estão todos no erro. Em vez de receber a verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e o conhecimento então, do seu Evangelho e a santificação,
e correção da sua vida, ali apenas ficam se confirmando uns aos outros na sua heresia, no seu erro, no seu abandono da doutrina de Cristo. Então, isto é algo que, quanto a mim, eu não vou de maneira alguma pactuar e aceitar e permitir no meu campo de influência que as pessoas sejam enganadas dessa maneira. A fraude carismática, a fraude pentecostal, ela tem que cair. E esse vídeo aqui é o primeiro, então, em uma série que nós queremos colocar abaixo esses mitos. E agora você já sabe realmente o que você precisa nesse tempo de Pentecostes, e aqui então nossa última exortação, para poder realmente fazer com que o Espírito Santo desça sobre você. Você precisa, vamos lá, dessas 4 condições. Mas a primeira delas, olha só o que a igreja está nos incentivando, como vai dizer São Leão Magno e próprio São Vicente Ferrer. A primeira, preste atenção, que essa muitos esquecem, e acaba sendo o primeiro grande obstáculo para realmente uma vida em comunhão com Deus, que é a abstinência corporal. A igreja nos propõe, preste atenção, nesses dias de oitava de Pentecostes, na quarta, na sexta e no sábado, o jejum e a abstinência de carne. Então, jejum e abstinência de carne. Vamos então procurar fazer com que Deus nos seja propício nesse momento e que nos mande graças, as graças do Espírito Santo, para que a gente consiga viver então bem esse tempo e agradá-lo, ou seja, como um fruto, ou seja, então, para que ele venha sobre nós nesse tempo mediante a abstinência corporal, mediante o jejum. Esse é o caminho, não é o caminho fácil, a porta larga dos carismáticos, que é uma falsidade, mas é o caminho do Evangelho, é o caminho estreito em que para nós recebermos grandes graças também é necessário esforços. Somente os violentos, aqueles que fazem força, entrarão no reino dos céus. E é assim então, se nós queremos ser dignos de grandes coisas, vamos trabalhar para a nossa salvação e vamos então procurar começar pelo caminho áspero, mas seguro e certo e santo da abstinência que foi de todos os grandes santos do passado, de todos, enfim, aqueles que foram verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a nossa mensagem, eu agradeço a sua atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.